Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que tem a oportunidade de levar para você de casa informações precisas sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, de volta a uma gravação presencial, tô aqui quase que emocionada, mais de 2 anos que eu não faço isso, com o Paulo Jäger, que é economista do Diese e que esteve algumas vezes conosco ao longo dos últimos anos para falar sobre o nosso país com um olhar isento politicamente e por isso bastante politizado. Porque a gente não está falando só de partido, a gente está falando de sociedade e de trabalhador. O Paulo está aqui hoje em Petrópolis, nós estamos no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Ele fez uma fala para os trabalhadores que eu tô trazendo um pedacinho desse bate-papo para você especial. Paulo, muitíssimo agradecida por mais uma vez disponibilizar o seu tempo para falar com a gente. Para mim é sempre uma alegria conversar com os técnicos do Diese, porque eu tenho uma certeza de conteúdo de qualidade e de forma muito assertiva. Então, antes de qualquer coisa, é um prazer falar com você. O prazer é todo meu. Mais uma vez a gente está conversando e conversando com a sua audiência também. Eu acho ótimo sempre que a gente tem essa oportunidade de aproveitá-la, porque a gente sabe que vai chegar muita gente e vai fazer as pessoas refletirem, né, sobre a situação do país. Perfeito. Qual foi o tema central da sua fala hoje aqui no sindicato para os dirigentes sindicais de Petrópolis? Eu falei sobre a conjuntura social e econômica do país, um foco mais no curto prazo, mas eu chamei a atenção para coisas que já vêm acontecendo há alguns anos, mas o que eu tentei enfatizar principalmente foi o fato de que a gente está num momento decisivo da história do país. O país vem vivendo um conjunto muito grande de problemas, a sua economia vem sendo, de certa maneira, dilapidada, a sua capacidade de organizar um processo de desenvolvimento de médio e longo prazo para melhorar o nível de bem-estar da população, ela vem sendo erodida. Nós vimos perdendo soberania, que é a nossa capacidade de decidir de maneira autônoma sobre os destinos do país, e temos que interromper esse processo. Então eu vim chamar a atenção para isso. Nós estamos, nesse momento, lidando com pequenas melhoras em algumas variáveis macroeconômicas, como, por exemplo, uma pequena redução dos preços provocada pela queda do preço do combustível, uma diminuição da taxa de desemprego. E eu tentei mostrar que, embora sejam positivas essas mudanças, elas não são sustentáveis. A taxa de desemprego, para continuar caindo de maneira sustentável, ela requer que a gente tenha uma perspectiva de desenvolvimento, de crescimento da economia, o que não está colocado. A mesma coisa em relação aos preços. O governo, de maneira artificial, conseguiu aprovar um projeto de lei que reduz o preço do combustível a partir da redução do ICMS, que é um imposto arrecadado pelos governos estaduais. E isso afeta as finanças públicas estaduais e os governos estaduais já estão entrando com ações junto ao Supremo Tribunal Federal questionando essa medida. Então, o governo adotou um pacote de medidas de estímulo à economia de curto prazo, como foram os auxílios, o aumento do auxílio emergencial, o aumento dos recursos para que os congressistas, o tal do orçamento secreto, gastassem nos seus redutos eleitorais, as transferências para taxistas, motoristas de caminhão, mas essas coisas todas têm prazo para acabar aqui em dezembro desse ano. Não estão previstas no orçamento para o ano que vem. O orçamento do ano que vem prevê um conjunto muito grande de cortes, inclusive, que vão afetar dinheiro para merenda escolar, dinheiro para a área de saúde, para farmácia popular. Então, são medidas que surtem efeito de curto prazo e podem levar as pessoas a acharem que as coisas estão melhorando, e eu diria que não estão. Pequena melhora que não é sustentável e tem um caráter, obviamente, eleitoreiro. É uma enganação. Quando a gente pensa em caráter eleitoreiro, a gente está mais uma vez também agredindo a percepção do nosso cidadão. Porque a gente, o governo oferece uma percepção equivocada e nublada, e aí fica muito, principalmente nesse momento, em minha opinião, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso,
fica essa coisa de, tá vendo, a pandemia agora acabou, e aí olha como já está melhorando. Então esses últimos 4 anos, eles foram horríveis apenas e tão somente porque tivemos uma pandemia. Mas não é isso, não é? Não, de jeito nenhum. Em primeiro lugar, vamos lembrar que a alta dos preços dos alimentos, por exemplo, ela vem de antes da pandemia. Você tinha a alta da carne já antes do início da pandemia. Porque a gente vendeu a carne toda para a China. Porque a gente passou a vender cada vez mais carne para o exterior, porque o governo adotou uma política cambial que desvalorizou a nossa moeda e favoreceu os exportadores, e porque os governos em outros países têm adotado política diferente do nosso, que é adquirir mais alimentos, ter reserva de alimentos, porque aí já assim no período da pandemia, porque não sabiam o que iria acontecer. Então a gente tinha uma economia que não crescia, ou que crescia muito pouco em 2019, já vinha crescendo um pouco em 2017 e 2018, mas mesmo no atual governo, em 2019, cresceu também 1,3%. Então não é verdade que as coisas estavam boas e que foi a pandemia e agora a guerra que agravou. Pioraram a situação, com certeza, mas que são responsáveis por todos os nossos problemas. E também não é o fato de essas coisas agora terem saído do radar que vão fazer com que a gente decole em termos de economia. Não tem nada que indique isso. O governo está fazendo injeção temporária de recursos na economia, através desses auxílios que eu mencionei, que vão surtir um efeito de curto prazo, mas que depois esses efeitos se dissipam. Então eu acho que você tem razão, ele subestima a inteligência e a compreensão política e a memória da população brasileira. Mas ele está subestimando mesmo, porque as indicações, as pesquisas de intenção de voto, inclusive quando as pesquisas de opinião indagam sobre isso, mostra que as pessoas percebem que é uma medida de caráter eleitoreiro. O governo passou 3 anos e meio condenando essas políticas e dizendo que os preços deveriam correr livre e que os auxílios não eram relevantes, e agora nos últimos 6 meses descobriu que isso é importante. A população percebe isso, as pessoas têm memória, têm compreensão e sabem que isso não é sustentável. Quando a gente pensa na questão da alimentação, e aí para as pessoas desfavorecidas, para o pobre, para o trabalhador, a alimentação é uma parcela muito grande do custo, né? Eu tive o prazer de conversar com a técnica do Diese, que trabalha com a questão da montagem das cestas básicas, né, do valor, Patrícia. E aí a gente falou sobre a ração básica de alimentação, que está lá na Constituição e que está aí em mil e carambada para você ter uma pessoa se alimentando com dignidade. Eu me recordo muito bem que ela falou que por que o trabalhador não tem direito de comer carne de primeira? Onde é que tá isso que ele só tem que comer o osso, a pelanca e tal, porque é isso que tá dando para pagar no dia a dia. Paralelo a isso, a gente fala sempre da Reserva Nacional de Alimentos, que você comentou sobre guardar esse alimento, os estoques reguladores, mas que as pessoas acham que assim, que o governo vai comprar arroz e vai guardar num quiosque, num container, mas não é bem assim. Eu queria que você explicasse isso para o trabalhador entender de que forma esta atitude impacta na hora que ele vai comprar o arroz com feijão para botar no prato para comer com a família e os filhos. O atual governo, isso já desde o governo Temer, mas o atual governo aprofundou essa ideia de que o Estado não tem que interferir na formação dos preços desses produtos que são produtos essenciais. No caso dos combustíveis, por exemplo, deixa prevalecer o preço no mercado internacional. Para os alimentos é a mesma coisa. O Brasil já teve orientações diferentes no governo, e em vários países se utiliza essas políticas que a gente chama de políticas de estoques reguladores. O que é isso? O governo, através da sua estrutura, a gente tem no Brasil a Conab, tem os armazéns, e mesmo pode ser através de armazéns privados, o governo adquire, em períodos de excesso de oferta dos produtores, adquire parte desse excesso para os alimentos que são não perecíveis e armazena nesses locais, soja, milho. armazena nesses locais, principalmente os grãos, armazena nesses locais
Isso faz com que a renda dos produtores não caia muito. Por quê? Porque o governo, ao adquirir parte desse excesso, o governo reduz a oferta e faz com que o preço não despenque. E isso não comprometa a renda dos produtores para que eles continuem plantando, para no ano seguinte a gente ter uma nova safra. E de outro lado, quando em algum momento de escassez muito grande os preços começarem a subir muito, o governo utiliza esses estoques para vender uma parte e regular, por isso que a gente chama de estoques reguladores, regular esse jogo da oferta e da demanda daqueles alimentos e evitar que os preços subam muito conforme o orçamento das famílias. Então é uma política que beneficia os produtores de um lado e beneficia a economia doméstica de outro. Isso é uma responsabilidade do governo, porque as pessoas não podem deixar de se alimentar. Você não pode tratar o preço desses produtos essenciais como se fosse o preço de uma caneta. O Estado não tem que interferir na formação do preço de uma caneta, mas na formação do preço dos alimentos, especialmente desses, que são alimentos básicos, alguma política deve haver. O atual governo disse que não se meteria. O que aconteceu? O preço do arroz, o preço do feijão, o preço de todos esses produtos explodiu e isso comprometeu o orçamento das famílias. Por isso é que eu falei que essas medidas de redução de preços que o governo está adotando são paliativas e mais, elas não beneficiam o conjunto da população. A redução do preço do combustível atinge algumas pessoas que têm, de forma direta, né, que têm automóvel ou têm uma motocicleta e precisam de colocar gasolina para se locomover. Para o conjunto da população, isso tem muito pouco efeito. Agora, o preço dos alimentos, como você falou, é o item que mais pesa no orçamento das famílias. Esses preços não cederam. Ao contrário, alguns inclusive continuam aumentando. Então a gente está com um nível de carestia muito grande, as famílias estão com o orçamento comprometido, estão cortando outras coisas que também são essenciais. E por isso que elas percebem que o que o governo está fazendo é eleitoreiro. E desse ponto de vista é inócuo, né? Não está melhorando as condições de vida das famílias. Perfeito. Entendendo esse preço, e aí você muito bem falou da questão da gasolina, eu acho que a gente podia salientar uma coisa. O diesel não baixou. Por sinal, outro dia aí o cidadão estava passando pela Barão do Rio Branco, aqui perto de onde nós estamos, e eu olhei e falei, gente, a gasolina tá mais barata do que o diesel ali na bomba. E aí, na verdade, quando a gente pensa nisso, se a gente pensar, mais a gasolina baixou, só que o que transporta esses alimentos que já estão caros, ainda no Brasil, é o diesel. Então, ou seja, essa política eleitoreira é mesmo para deixar a neblina. Porque o que faz o preço para o cidadão diminuir seria uma redução no diesel, não é isso? Na verdade, a gente teria condições, porque o Brasil é produtor de petróleo e tem condições de refinar a maior parte daqueles derivados que precisa para o seu consumo. Gasolina, diesel, querosene de aviação, no caso do transporte, mas os vários derivados e o botijão de gás de cozinha. É uma fortuna. Gás de cozinha. Então nós poderíamos ter um preço muito mais baixo e ainda assim a Petrobras ter lucro, ter recursos para fazer investimentos e cobrar um preço acessível para a população e para as empresas, que é o que você está mencionando. As empresas precisam de energia, precisam de combustível para movimentar suas mercadorias e para movimentar suas máquinas em quase todo o país. Então, no caso do diesel, que movimenta, né, as rodovias do país, os caminhões, ônibus, tudo à base de diesel, um preço mais alto repercute na própria estrutura produtiva e no custo de produção e no custo final ao consumidor. Então você reduz o preço da gasolina artificialmente, como a gente comentou, mas não mexe no preço do diesel. Por quê? Porque o ICMS sobre o diesel já havia sido reduzido antes. Então isso é mais uma demonstração de que o imposto, que é uma proporção do preço, não é o responsável pelo problema. O problema é o preço, que a Petrobras cobra, porque adota uma política de preços de vincular o preço interno ao preço internacional. Como o diesel está alto em nível internacional, a gente está pagando um diesel alto aqui e o ICMS já havia sido cortado antes. Então por isso é que ele continua alto, o governo não mexeu nisso, porque ele não mexeu na política de preços da Petrobras, porque ele não quer desagradar os acionistas privados da Petrobras. Nós estamos transferindo centenas de bilhões de reais para os acionistas privados da Petrobras
às custas do empobrecimento da população brasileira. Que em sua maioria são empresários e pessoas... investidores estrangeiros. De fora. Então a gente está produzindo, trabalhando, pagando caro e mandando dinheiro para fora. E poderíamos estar fazendo exatamente o contrário disso, porque nós produzimos o nosso petróleo e gás aqui no Brasil a um custo muito mais baixo do que esse praticado no nível internacional. Nós não somos um país que não tem reservas, como é o Japão, como outros países que são obrigados a pagar o preço internacional. Nós poderíamos ter o preço nosso. A gente importa uma parte menor, faria uma composição dos custos e teria um preço acessível para a população, para as empresas e um custo para a nossa economia, até para a nossa competitividade internacional, porque os nossos produtos ficariam mais baratos, menor do que o atual. É uma opção política do governo. Entendemos que essas opções políticas afetam, impactam a vida de todos nós, cidadãos. De você que está assistindo, a minha, do Paulo, de todo mundo, impacta de alguma forma. Estamos no período eleitoral, falta 3 estalar de dedo e a gente está nas urnas. Mudando um cenário político e elegendo um presidente da República que tenha um olhar voltado para o trabalhador, no ano que vem a gente já vai ver mudança? Ou a casa está muito bagunçada e a gente ainda vai ter um período considerável de sofrimento para o trabalhador até as coisas se acertarem de alguma forma? A intenção de mudar a política de preço da Petrobras já foi declarada pelo candidato que está melhor posicionado nas pesquisas. A frase que ele mencionou foi: nós vamos desdolarizar o preço do combustível no país. Então, essa intenção e esse compromisso está firmado. Agora, não é uma coisa que vai se fazer, eu acho, sem dificuldades, porque o que foi feito até agora, além dessa decisão de vincular o preço em nível internacional, foi um conjunto de medidas que diminuem ou dificultam o retorno à política anterior. Vou dar um exemplo mais importante: a venda das refinarias da Petrobras. A Petrobras, ao ter as suas refinarias, ela poderia estabelecer um preço para o petróleo mais baixo. As refinarias utilizavam esse preço mais baixo como insumo e, como elas pertenciam à Petrobras, elas cobrariam um preço mais baixo da gasolina, do diesel, para o consumidor, de tal forma que as outras empresas privadas que atuam também nesse mercado não pudessem cobrar um preço mais alto, senão as pessoas iam preferir comprar nos postos de bandeira da Petrobras. Hoje, com a venda das refinarias, o governo tem, de uma parte das refinarias, o governo vai ter mais dificuldade de fazer isso. Porque ele pode cobrar como matéria-prima um petróleo e gás mais barato, e mesmo assim as refinarias comprarem aquele produto mais barato, refinarem e na hora de vender por um preço mais alto. Essas que foram privatizadas. Essa é uma dificuldade. Tem o que fazer? Tem, mas não é como era antes. A outra coisa é que o governo Temer privatizou a BR Distribuidora, que também era uma empresa pertencente à Petrobras e também funcionava, pelo peso que ela tinha, como uma reguladora do preço ao consumidor final. Então, o novo governo vai ter menos recursos para mexer na política, mas ele vai mexer. Só não vai ser uma mera canetada e no dia seguinte está tudo diferente, porque as pessoas sabem que houve um processo grande de destruição e não vai ser de um dia para o outro que a gente refaz, né, os alicerces de uma nova casa. Fazendo um paralelo péssimo para terminar o nosso bate-papo, a gente não pode acreditar porque, assim, mulher, quando engorda, demora 10 anos para engordar e quer emagrecer em 15 dias. Não dá pra gente achar que esses últimos anos, com o golpe e o Temer, mais o Bolsonaro, que vai resolver na primeira quinzena de um possível novo governo. Não, eu acho que a gente não pode ter essa expectativa, ela é equivocada, ela vai gerar decepção. O que a gente pode acreditar é que a gente vai interromper esse processo de destruição e vai construir, com o apoio da população, inclusive, uma reorientação para, aos poucos, a gente voltar a uma trilha de desenvolvimento social do país, com inclusão para toda a população e não só para meia dúzia. Então, a gente teve a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, várias mudanças que são estruturais e que você não é de uma hora para outra que você altera isso.
Então, o novo governo vai ter uma urgência, ou até uma emergência, tem dito isso, né, se houver essa mudança aí nas eleições, que é de combater a fome. Porque tem gente que está passando fome, e a fome, como dizia o Betinho, tem pressa, né? A fome não pode esperar. Então tem mudanças que são estruturais, que vão requerer mais tempo e mais acúmulo político, e outras o governo vai tentar implementar nos primeiros 100 dias. E a gente torce para que seja muito bem sucedido, porque quem está precisando não dá de fato para esperar. Nós estamos comprometendo aí gerações de crianças que não estão se alimentando direito. Com altos déficits cognitivos, com formação física e intelectual agravada, dentre outras coisas. Né? Quem tem fome tem pressa. Não tem jeito. Paulo, queria mais uma vez te agradecer. É sempre um imenso prazer. E em breve a gente volta para falar. Espero que a gente volte até mesmo presencial, mas para poder falar de como estão começando as coisas no novo ano, com as perspectivas de uma mudança real para o trabalhador. Obrigada. Tá bom. Obrigado a você. Obrigada de verdade. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta em breve aqui na programação da TV Petrópolis num novo programa. Tá frio, tá frio. Até lá. Tchau, tchau.